E os planos de hoje são ler livros de capa roxa por uma semana. Vem cá, Michelangelo. Apresento a vocês o meu gatinho, Michelangelo. Bom dia, sobre o final de semana. Eu comecei Speed and Love, é um dorama chinês. Eu tô gostando muito, tipo assim, cara, a cinematografia é sensacional. Nossa, eu sou apaixonada pela cinematografia chinesa, principalmente pela iluminação, sabe, jogos de luzes e a composição de cena, sabe? Eu gosto como tem sempre um elemento ali de uma cor predominante, como eles misturam as cores, como a China não é nada minimalista, sabe? A composição de cena é sempre muito complexa, não é como se o fundo fosse minimalista, não, o fundo é sempre muito bem pensado e organizado, assim, tem sempre muitos elementos, mas ao mesmo tempo, sem deixar que esses elementos roubem a atenção da cena, mas sim complementem ela. É muito bonito visualmente. Eu acho que atualmente a China, assim, pra mim a China tem a cinematografia mais bonita atualmente. Eles arrasam muito, cara, eu acho sensacional. Muito bonito. Ah, o figurino também é maravilhoso. É um dorama moderno, né? Então, tipo assim, se eles estão sempre com uns jogos de luzes assim, neon, é gravado na Tailândia. Eu não sei se foi gravado realmente na Tailândia ou se eles fizeram um estúdio reproduzindo, né, lugares da Tailândia, né? Porque às vezes eles também fazem uns estúdios gigantescos lá na China. Então eu não sei, eu não pesquisei muito. Mas assim, gente, que paisagem linda.
Que lugar lindo, assim, as filmagens são sensacionais. Tô amando muito, nossa, a química do casal também. É uma vibe, assim, muito fanfic, muito Wattpad, mas, assim, tá muito gostosinho de assistir. Nossa, eu tava com saudade de assistir um dorama bom, sabe? Um dorama muito bom, que você assiste, você quer continuar assistindo, você quer maratonar. Eu tava com saudade dessa vibe e esse dorama tá entregando tudo. Nossa, que dorama delicioso, delicioso. E sobre o livro, né, A Lâmina Mais Cortante, eu pretendo falar um pouco mais sobre ele quando eu terminar. Por enquanto, é isso. Eu tô gostando muito das frases dele. Eu acho as frases dele, assim, pra mim, o melhor da leitura tá sendo as frases. Tanto é que, tá vendo essas marcações roxinhas aqui? As marcações roxas são tudo de frase. São as frases que eu marquei. Tipo, tem muita marcação de frase. Muita, muita, muita mesmo. Eu disse que eu só ia falar mais sobre o livro quando eu terminasse, mas eu decidi falar algumas coisas assim antes que eu me esqueça. Eu queria comentar um pouco sobre a escrita da autora, né, da Rebecca Souza. Eu tô gostando muito da escrita dela. É aquele tipo de escrita que ela fala com você, sabe? Vai contando a história e ela fala, tipo assim, como você, ou como você que está lendo essa história. Então, tipo, ela comunica com você. É como se tivesse alguém te contando a história, entende? É como uma mãe ninando o seu filho, assim, antes de dormir. É essa vibe que o livro passa. Uma história, assim, muito gostosinha. Não é aquele livro pra você sentir grandes emoções, mas é um livro pra você só sentir a vibe bem infanto-juvenil. Algo pra você ler, assim, mais tranquilamente, eu diria. Eu acho que as melhores coisas, assim, desse livro até agora, que eu tô mais gostando, é justamente a escrita dela e as frases. Esse livro aqui, ele é pra quem gosta de As Crônicas de Nárnia, então ele tem essas criaturas, sabe? Que nem no filme, sabe? Que falam, que tem centauro, minotauro e outras criaturas falantes. Então eu acho isso bem interessante também. Eu gosto também da vibe do comecinho do livro, quando se passa ali em Londres e tem aquela vibe assim mais meio, sabe, uma vibe assim mais vintage também, que é algo que eu gosto muito. E ali do teatro, que ela é uma escritora, né, a protagonista, ela é escritora de teatro, e aí ela é convocada, digamos assim, pra essa missão aqui nesse reino. E nisso ela tem que escrever uma história pra derrotar o rei tirano. Enfim, e aí tá muito gostosinho. Inclusive, eu acho que é uma ótima leitura pra você ler antes de dormir, sabe? Sentir como se fosse a sua mãe, assim, te contando uma história pra você dormir. Tipo, é essa vibe que o livro passa. Outra coisa que eu queria comentar também é sobre o Rei Heaven, né? É, o vilão. Eu achei a história dele muito bem construída, eu tô achando, assim, o background. Eu achei muito interessante a forma como a autora narrou ali, como ela costura ali a história dele, sabe? Então é um vilão muito bem construído. Eu tô gostando bastante. Por enquanto, tá? Quando terminar eu trago mais atualizações pra você.
novo dia. Ontem eu terminei de ler A Lâmina Mais Cortante. E eu queria comentar, né, sobre a ambientação. Se passa na Londres antiga, eu tava na dúvida se era ali pra 1900 e pouco ou 1800 e pouco. Mas ali no final do livro mencionou um Cadillac em 1930, aí deu pra ter uma noção de qual época se passa, né? Então se passa ali na Londres antiga, ali na década de 30. E eu amo livros com ambientação londrina, assim, antiga. Tem essa vibe de paralelepípedo e a fumaça de Londres. E essa vibe, assim, eu gosto muito, eu acho muito cozy, muito gostosinho. Esse livro aqui me lembrou Os Marvels. É um livro que, pra mim, até então, tinha uma vibe única, assim, uma vibe muito mágica, que eu nunca mais achei um livro que passasse essa vibe mágica, gostosinha, cozy. E esse livro, ele passa, principalmente no comecinho, assim, exatamente a vibe que eu senti quando eu li esse livro, Os Marvels. Então foi muito gostoso de ler. Outra coisa que eu queria comentar, os nomes que a autora dá pros personagens, os lugares, as coisas, enfim. Tipo, eu acho muito gostosinho de falar, sabe? Muito palatável, digamos assim. Tipo, Forsett, Fenrir, Annelise, Hércules, Asi, Charlotte. São todos nomes eu acho muito bonitos. Eu achei que a autora tem muito bom gosto pra nomear as coisas, os lugares, enfim. Outra coisa também que eu notei na história é que ela pega uma referência, que eu notei a inspiração dela, né? Uma referência ali na história do rei Davi, né? Quem lê a Bíblia, se você lê a Bíblia e você lê isso aqui, você vai notar a parte que tem ali uma referência, uma inspiração. E eu achei bem legal, achei muito interessante a forma como ela fez, a forma como ela também amarra a história, sabe? Não teve furo, não teve partes assim em aberto. Então, assim, é pra aquele momento que você quer ler uma fantasia única, assim, redondinha, sabe? Tem vezes que a gente quer entrar no esquema de pirâmide, mas às vezes a gente só quer uma fantasia única, assim, pra ler de uma vez e ficar por isso mesmo. E essa fantasia é isso, é quando você só quer ler uma fantasia, um livro único e ficar por isso mesmo, sem ter que ler 1 milhão de livros depois. Ele é bem curtinho, menos de 300 páginas. Então é aquele livro bem gostosinho pra você ler. Inclusive, deixa eu aproveitar pra olhar aqui qual nota que eu dou pra esse livro aqui, porque até então, sempre quando eu ia dar nota pros livros, eu ficava meio na dúvida, porque eu não tinha feito um sistema específico pra sempre dar a nota do mesmo jeito, sabe? Então às vezes eu olhava uma nota e às vezes eu ficava... Eu não sei se eu concordo com isso aqui, porque às vezes, tipo assim, um livro tinha a mesma nota que outro, e só que assim, eu não tinha gostado dos dois da mesma forma. Esse ano eu decidi montar um sistema de notas pra eu dar notas mais justas e eu ficar com a minha consciência mais em paz e na hora de dar nota facilitar a minha vida. Então eu fiz assim meu método de avaliação. Escrita 1 estrela, plot de desenvolvimento 1 estrela, ambientação 1 estrela, personagens 1 estrela, significado emocional 1 estrela. Escrita pra mim eu acho a escrita maravilhosa, então com certeza 1 estrela inteira. Plot de desenvolvimento 1 estrela inteira? Bom, segundo meu método de avaliação, eu acho que eu dou umas 4 estrelas e meia pra esse livro. Então foi um livro realmente muito bom. E tá aí a recomendação aí pra vocês, né? E agora, em seguida, né, continuar com a minha vibe de ler livros de capa roxa. E aqui no Kindle, né, eu tô sempre pegando uns e-books gratuitos. Chá de Hortelã e Aroma Lilás. Esse aqui que eu quero ler agora. Eu queria ter lido isso aqui na época do Natal, né? Porque ele tem uma vibe mais natalina, mas acabou não dando. Então tem alguns livros de Natal que eu vou acabar lendo durante esse mês aqui. Nessa vibe que eu acho bem cozy, bem gostosinho. Então é bem curtinho, deixa eu ver quantos... Tem 84 páginas.
Aroma Lilás. Mas antes de falar do conto, eu quero primeiro falar pra vocês dos meus caderninhos recentes. Esse aqui foi que eu ganhei da parceria com a Daniele Ferreira, autora de A Ordem de Elorion. É um diário de leituras, eu amei porque eu tava precisando de um diário. Ela foi muito certeira e eu achei ele maravilhoso, inclusive eu já até comecei a usar. Aqui a biblioteca, eu comecei a colocar já o que eu quero ler, né? Também comprei um diário. Por quê? Porque eu senti que eu precisava de um diário, gente. Eu já tava há um tempo já anotando, assim, meus pensamentos, sentimentos. Eu acho que ter um diário é muito bom, é uma autoterapia sensacional. Principalmente se você é uma pessoa mais introvertida, assim, que tem problema, assim, de expressar. Então, eu sou essa pessoa. Então, tipo, escrever o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, me ajuda muito. Ele é assim por dentro. Enfim, eu gostei muito desse diário. Usar diário em 2025, assim, anotar tudo que eu tava pensando, sentindo, me salvou muito, sério, ajuda demais. Ainda mais se você é uma pessoa que pensa muito. Aí aqui também o meu planner, que eu comprei da papelaria Quimera. Ai, gente, eu amei esse planner. Ele também é muito bom, maravilhoso. E aí o meu bullet journal, né, que eu já tinha, né, e vou continuar usando. Por que que eu gosto de ter esse monte de caderno aqui pra me organizar? Por quê? Porque antes eu tava usando só o Notion, e aí eu tava usando o Notion pra tudo. Só que assim, o problema é que, tipo, qualquer coisinha, assim, se eu fosse ver as tarefas do dia, eu tinha que abrir o celular ou o computador. Então acabava que eu ficava com muito tempo de tela, entende? A meta desse ano é, tipo, diminuir muito, muito mesmo meu tempo de tela. Então esse ano eu quero fazer o efeito contrário. O máximo de coisa física e analógica que eu puder tá tendo, melhor, porque tempo de tela me esgota muito. E agora sobre o livro, né? Gente, ai, eu amei esse conto. Nossa, eu amei muito esse conto. Que conto perfeito. Inclusive, eu acho que ele já virou, assim, o meu conto favorito, o melhor que eu já li até agora. Que conto delicioso, tipo, 5 estrelas, favoritado, assim, sem dúvidas, tudo perfeito, a ambientação maravilhosa. Nossa, que ambientação gostosa, gente, que ambientação deliciosa. Inclusive eu fui pesquisar até a cidade, porque eu gostei tanto dessa cidadezinha, a Esperança, que eu fui até pesquisar, mas eu não achei. Esperança com Z, tipo, que nem em espanhol. Pelo que o livro dá a entender que é no Rio de Janeiro, mas eu acho que é uma cidade fictícia, porque eu fui pesquisar e eu não achei. Então eu acho que é fictícia. Ai, gente, muito delicioso, uma vibe assim de cidade pequena, a autora descrevendo ali a cidade, as casinhas coloridas. E ai, gente, ai, eu fiquei, nossa, eu amei. A rua de paralelepípedo, eu amo essa vibe. Eu amo essa vibe. Assim, tudo muito delicioso, sabe? Uma vibe assim de casa de chá, uma vibe assim meio de cafeteria, sabe? A casa de chá. Ai, muito bom. E ali também uma vibe meio dorama, né? Porque o protagonista masculino, ele é coreano, a família é coreana, então também tem uma vibezinha muito de dorama. Então misturou dorama com uma vibezinha natalina muito gostosinha, com cidade do interior. E ai, gente, tava uma ambientação assim tão boa, que quando acabou eu fiquei, meu Deus, eu quero morar neste livro. Porque tava muito gostosinho, inclusive as comidas. Eu fiquei com vontade de comer tudo que tava falando ali. Ai, falava de panetone já, meu Deus, que vontade de comer panetone. Ah, bolinho de chuva, que vontade de comer bolinho de chuva. Não leiam este livro com fome, mas, ai, que delícia de livro. Ai, gente, ai, um romancezinho assim na medida certa, assim, muito gostosinho. Tudo recomendadíssimo aí pra vocês, também é uma ficção cristã. Inclusive nesse vídeo, né, eu só li ficção cristã, né, já comecei o ano lendo ficção cristã, então... Inclusive, não só lendo ficção cristã, mas como lendo livros muito bons, né? Um livro 4 estrelas e meia e outro livro 5 estrelas e favoritado. Então, tem uma forma melhor de começar o ano do que com leituras boas? Eu acho que não, eu acho que não. Tô muito feliz, acho que este vídeo aqui foi um vídeo muito bom. Sabe, só livro gostosinho de ler, livros com uma ambientação deliciosa, assim, aquele livro que você lê e você fica, meu Deus, você esquece da vida, dos problemas da vida, que você lê e você... Ai, sabe? Um suspiro, um ar fresco. Essa é a vibe. Essa é a vibe. Inclusive, se vocês forem comprar alguns dos livros que eu mencionei neste vídeo, lembrem-se sempre de comprar no meu link, por favor. Qualquer outra coisa que vocês forem comprar também, vocês podem comprar pelo meu link da Amazon, que já apoia aqui o canal. E se você gostou também desse vídeo, quer ver mais vídeos como esse, não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um beijinho!